Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta com mais um vídeo na temática sobre a vontade de Deus e a gente vai dar uma continuidade hoje ao assunto sobre a vontade de Deus e a gente vai falar que ele traz uma pergunta, né? Existe uma maneira melhor e ele traz o estudo sobre Mateus 6, a questão de buscar o reino de Deus e não buscar uma vontade de Deus futura que não está revelada. Quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, nós temos que a nossa preocupação diante do Senhor, né, que está depositada nele com o futuro, e nós confiamos com fé, né? A preocupação é uma questão espiritual e precisa ser combatida com fé. Fé e confiança é a certeza de que Deus está cuidando de nós, tá? Então a maneira de Deus é dizermos que Ele conhece o amanhã e que Ele cuida de nós e que por isso não devemos nos preocupar, tá? Então Deus ele nos incentiva a correr atrás dele e do seu reino, buscando a sua vontade, buscando trazer a sua vontade aqui na terra através do seu reino, buscando o reino de Deus, tá? O mesmo aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Ele fala sobre viver uma vida santa, a vontade de Deus é essa, em Tessalonicenses. A gente já mencionou Tessalonicenses aqui, tá? Depois é a questão sobre as orientação ordinária e surpresas sobrenaturais, né? E vontade de Deus é bem mais simples do que esse método convencional. Bem mais simples no sentido que está já revelada, tá? Então, quando eu até coloquei uma das citações aqui no meu Instagram, a decisão mais importante que enfrentamos é a decisão diária de viver para Cristo e morrer para nós mesmos. Então nós precisamos disso. Precisamos decidir morrer para nós mesmos todos os dias, tá? Deus ele nos orienta em novas decisões. Em nossas decisões ele vai nos acompanhando através do seu Espírito, através da sua palavra, através da oração. Mas nós é que escolhemos nesse sentido. Então, como é que Deus nos orienta, né? Deus pode falar de várias formas, tá? Mas a maior forma que ele fala é através do seu Filho, Jesus, né? Em Hebreus 1 fala sobre isso e nós vemos nas Escrituras. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. É nisso que a gente está falando. Quando Deus fala através do seu Filho, é a maneira mais importante que ele fala. Deus nos orienta por meio de sua providência invisível a cada momento. Deus, ele pode falar de várias maneiras, né? Agora, quando a gente vê em Atos, né, a narrativa de Atos, que muitas vezes existem algumas pessoas que tomam o texto de Atos como normativo, existem outras pessoas que tomam o texto de Atos como narrativo. Ou seja, no narrativo a gente entende o que aconteceu na história de Atos, a escritura é inspirada, toda a escritura é inspirada de Atos, mas não necessariamente é uma norma para a igreja todas as coisas que estão sendo faladas lá, tá? A gente vê vários casos, quando a gente vê em Atos 2, 42, eu acredito, que eles dividiam e os bens e tudo, a Bíblia nos ensina a importância de compartilhar os bens, a importância da generosidade. Só que você vê que mais na frente, Paulo lá em Tessalonicenses, ele corrige um erro que virou de um ato, né, exagerado da igreja lá. Quando tinha algumas pessoas que, porque tava tendo essas divisões de bens, o pessoal dando os bens nos pés dos apóstolos lá, o que aconteceu? Tinha gente que não queria trabalhar. Aí Paulo vai dizer, se você não quer trabalhar, também não coma. É nesse sentido que a gente diz que não pode ser normativo, mas as pregações de Pedro, de Paulo, o evangelho que é descrito lá, é o evangelho de Jesus Cristo, claro, das Escrituras, tá bom? E aí, o que acontece é, os atos extraordinários que acontecem no livro de Atos, eles não eram buscados pelos apóstolos ou discípulos no momento. Entende? Quando estava lá Paulo e Silas na prisão, não é que a oração deles fez acontecer. Deus, em sua soberania,
fez aquela terra tremer por causa da sua providência divina, e ele pode fazer isso a qualquer hora, tá? Em qualquer momento. Então ele fez acontecer na história isso, mas isso não era uma coisa que era buscada por eles. Então o ponto que o livro traz é justamente esse, tá? A questão que é dita muito em relação à vontade de Deus, abriu uma porta para mim. Então eu tenho uma porta aberta nessa área. Quando tem um pai de família que diz, Deus abriu uma porta para promoção, né, no trabalho. Aí ele vai lá e trabalha 30 semanas fora de casa. O ano tem 52 semanas. Ele trabalha 30 semanas fora de casa porque Deus abriu essa porta para ele. Será que foi Deus mesmo que queria ele separado da família desse jeito? Então, talvez essa ideia de porta aberta não é necessariamente a vontade de Deus. Né? Quando a gente olha na Bíblia, a história de Jonas, por exemplo, havia uma porta aberta lá, né, para ele, o navio para Tarsis. Foi uma porta aberta. Na hora que ele chegou no porto, tinha um navio indo para Tarsis e ele entrou nesse navio. Ele poderia ter dito, essa é a vontade de Deus, mas a gente já sabia claramente que essa não era a vontade de Deus para Jonas. Tá? E uma coisa que ele diz também, fuja da história da lã de Gideão. Tá? Aquilo é uma história extraordinária que não é o normal do que acontece. E a narrativa bíblica, né? E um ponto importante também que ele fala até sobre impressões. A gente tem que tratar a impressão como impressão. A gente não pode dizer que toda impressão é a vontade de Deus. E quando a gente conta uma impressão para uma pessoa, tive a impressão disso, eu queria compartilhar com você, a outra pessoa deve julgar, né? Então, é fato isso. Existem coisas absurdas que acontecem no meio da igreja por causa de impressões das pessoas. Né? Uma pessoa diz, eu tenho a impressão que Deus está falando que é para você vender seu carro, mas o cara trabalha de Uber para sustentar a família. Uma coisa desse tipo. Ele não deve vender o carro dele. Mas, entende o absurdo que existem princípios estabelecidos que ele deve cumprir. Então, cada um tem a sua função para cumprir, tá certo? Então, impressões são impressões, não necessariamente quer dizer que é a vontade de Deus para sua vida tal coisa. Julgue tudo que você está dizendo e coloque na balança, tá bom? Então, era isso que eu queria falar nesse vídeo, tá? Precisa ser um vídeo breve, rápido. Pesa tudo isso que eu estou falando, ora sobre isso, veja se você está tendo uma prática disso na sua vida, de alguma forma, e que Deus abençoe vocês. Se tiver alguém interessado nesse tema, marca aqui nos comentários, comenta aqui o que é que você tem achado sobre essa questão de vontade de Deus. Existe alguma coisa nova que eu falei? Existe alguma coisa que você não concorda? E vamos continuar conversando sobre isso, tá bom? Então Deus abençoe, um abraço.